Quero chamar sua atenção para um bate-papo bem bacana agora, que fala sobre o esgotamento físico e emocional que tem provocado o adoecimento de mulheres com mais intensidade. A Karina Anunciato fez uma entrevista com um especialista e você acompanha agora na Massa FM. Olá, um bom dia. Nosso assunto hoje é saúde. No mês do Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre um assunto que tem chamado a atenção de especialistas, o esgotamento emocional entre mulheres. Muitas vezes resultado de sobrecarga de trabalho, responsabilidades domésticas e pressões sociais. Para falar sobre este assunto, o burnout entre mulheres, nós vamos conversar com o psiquiatra Eduardo Araújo. Um bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Doutor, explica pra gente o que é o burnout. Burnout é um quadro de esgotamento emocional relacionado ao trabalho, esgotamento mental, que envolve várias áreas do cérebro e da vida. Então ele contribui para alterações relacionadas ao humor, a pessoa fica mais irritada, ela tem também sintomas depressivos, ansiosos, contribui, além da parte do humor e emoção, também para a cognição, a pessoa tem uma sensação de que ela não está sendo capaz de executar o trabalho, que não tem mais criatividade, e também contribui negativamente para a parte relacional. A pessoa tende a ter uma má relação com o trabalho, uma certa frieza emocional, um distanciamento das pessoas, tudo isso por causa desse esgotamento. Por que tantas mulheres têm sido atingidas por esse problema? As mulheres, geralmente, elas tendem a ser mais comprometidas. A personalidade da mulher em relação aos homens, elas tendem a se exigir mais, e também porque as mulheres fazem, além da jornada de trabalho, geralmente uma continuidade de uma jornada quando ela volta para casa, porque ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, muitas vezes cuida de um idoso, tem um pai, uma mãe, que a família estabeleceu para a mulher, entre aspas, esse cuidado. E geralmente não há uma participação do homem no cuidado para estar contribuindo ali na casa. Então há uma extensão de jornada, isso faz com que a mulher não tenha um tempo ou tenha um tempo reduzido para descansar. Na comparação de gêneros, é possível quantificar em percentual qual que é a diferença entre mulheres e homens? A gente percebe que há um predomínio nas mulheres, mas é muito difícil essa quantificação, porque geralmente tem muitos casos de pessoas esgotadas e que não comunicam, não falam. Então tem muitas pessoas que podem estar no trabalho esgotadas, a gente percebe uma diminuição na produtividade, mas como é uma característica do burnout, um distanciamento, essas pessoas muitas vezes não comunicam. Mas é nítido que entre mulheres a gente percebe um esgotamento maior. Olha só, né? Então o senhor acredita que tem casos subnotificados? Com certeza tem. Casos em que as pessoas não falam, às vezes espera-se ou se percebe que chega a um extremo para só então buscar ajuda. E muitas vezes é diagnosticado de uma forma equivocada. Então é um burnout que foi evoluindo para um sintoma ansioso, uma insônia, um quadro depressivo, e a pessoa às vezes vai falar apenas: eu estou com dificuldade para dormir, eu estou com depressão. Na verdade, é uma consequência de um burnout que não foi identificado. Já foi um agravamento, né? A coisa se estendeu a tal ponto que outras situações até mais graves, né, começam a ser associadas aí. Com certeza. Eu vou citar, quando nós falamos das mulheres, uma causa, geralmente quando a gente fala de burnout, a gente fala geralmente de excesso de demandas. Mas existem outras causas que fazem com que a mulher adoeça e chegue a um quadro depressivo. Por exemplo, a mulher sofre muito mais assédio no trabalho do que homens. Assédio moral, assédio sexual. Então isso também é uma causa. Muitas vezes a mulher não é devidamente valorizada, recebe um tratamento desigual, recebe um salário desigual. Então a falta de valorização, a pessoa não ter uma participação ativa, não ser devidamente vista, isso também é um caso de burnout. Então tem várias causas que levam a esse esgotamento. Quais são os principais sinais? Quem está em volta
pode identificar ou perceber que uma pessoa, né, ou que uma mulher está emitindo sintomas de burnout? Quando a pessoa começa a reduzir um rendimento, uma produtividade, esse pode ser um primeiro sinal. Você vê aquela pessoa que antes desempenhava uma função muito bem, agora está tendo muita dificuldade para desempenhar essa função. As metas não estão sendo atingidas, a produtividade está diminuindo. Uma outra característica são alterações do humor, uma tendência a um distanciamento, um esfriamento em relação às comunicações e também a pessoa mais irritadiça, às vezes com labilidade no humor, uma oscilação muito grande. Isso daí, para quem está de fora, percebe essas alterações a partir desses pontos. Sim. Mas para a pessoa perceber, ela vai perceber umas alterações relacionadas, por exemplo, ao sono, em que ela tem uma insônia significativa, mas o que chama atenção nesse esgotamento, daí o nome, é que a pessoa ela tem um cansaço que mesmo ela dormindo, ela não necessariamente descansa. Então ela tem um cansaço que quando ela acorda para trabalhar, ela está extremamente cansada ainda. Então é um esgotamento que não passa com sono. Muitas vezes essa pessoa tem uma crise emocional no domingo à noite, só de pensar na possibilidade na segunda pela manhã ter que ir ao trabalho, a pessoa tem uma crise emocional. Então isso são sinais de que ela está com burnout. Doutor, relacionado a essa questão da saúde mental, infelizmente a gente ainda vê casos de preconceito mesmo, né? E as pessoas entrando numa rota de fuga quase que de negação. O senhor percebe isso também com o burnout? Sim, as pessoas elas associam que um problema mental é equivalente a uma fraqueza. Então eu não posso demonstrar um problema mental porque senão me verão de uma forma frágil, enfraquecida. A mulher tem muito disso, de querer, né, por ter uma natureza mais cuidadora, de querer fazer um cuidado, uma gestão de casa, do trabalho, das pessoas. Então ela faz muito esse meio campo, né? E ela pode se sentir enfraquecida ou fracassada se ela demonstrar esse esgotamento ou qualquer outro transtorno mental. Então a gente deve desde sempre cuidar para que a gente mesmo não tenha um preconceito relacionado aos transtornos mentais. Muitas vezes a gente fala muito de preconceito do outro, do que as pessoas pensam a respeito de mim. Mas eu tenho que pensar no que eu tenho pensado, na forma como eu tenho visto a minha saúde mental, porque se eu não tratar isso com seriedade e sem essa percepção preconceituosa, se eu não tratar dessa forma, né, com seriedade, eu vou dificultar o meu tratamento, dificultar o meu crescimento na vida. É importantíssimo que eu trate isso como deve ser tratado, de eu me valorizar e de eu buscar o melhor para a minha vida. Doutor, em termos de tratamento, o que é possível fazer para enfrentar esse problema e que mensagem o senhor poderia deixar para quem, infelizmente, ainda está evitando enfrentar de fato essa realidade? Quando eu estou com um problema no coração, eu busco um cardiologista. Se eu estou com um problema nos meus hormônios, eu vou buscar um endócrino. Ninguém fala mal se eu falo assim, olha, eu estou com diabetes. Ninguém chega em mim e fala, você é preguiçoso, você é vagabundo, você não quer trabalhar. Ninguém faz isso. Mas quando se fala de saúde mental, muitas vezes se eu falar que eu estou com burnout, alguém vai falar, não, você está com um corpo mole, você não quer trabalhar. Então é importantíssimo eu ter a coragem de desafiar essas vozes para que eu valorize a minha saúde mental. Eu devo buscar ajuda com um psicólogo, eu devo buscar ajuda com um psiquiatra. Os dois profissionais são capacitados para estar me ajudando. Busque um psiquiatra, busque uma consulta, avalie. E a mensagem que eu deixo é que você não deve ter vergonha de cuidar de você. Nada é mais importante na sua vida do que o seu bem-estar. Se você quer ter uma relação com a família, você precisa estar bem. Em relação com o trabalho, você precisa estar bem. Se você não estiver bem, vai prejudicar as suas relações. Então, por isso, você deve valorizar e cuidar de você. Doutor, muito obrigada, viu? Um bom dia. Bom dia, eu agradeço. Contem comigo.